O presidente Jair Bolsonaro está de volta a Brasília depois de ficar 4 dias internado. Na saída do hospital, em São Paulo, o presidente defendeu o ex-ministro Eduardo Pazuello, que apareceu num vídeo comemorando um acordo para a compra de vacina Coronavac por um valor quase 3 vezes mais alto. Vamos a Brasília falar com o Heraldo Pereira, porque o presidente recebeu alta, mas permanece em observação pela equipe médica. Heraldo, bom dia. No que depender dele, o presidente terá uma agenda regular de atividades, mesmo com a alta. Chico, bom dia a você, Ana, especialmente a você que está sempre aqui conosco. Expectativa para a reunião anunciada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Vão tratar a pandemia. Desde o fim de semana, o presidente da República vinha revelando a interlocutores a decisão de retomar todas as atividades presenciais regulares no Palácio do Planalto. Despachos, contatos com ministros, ele já havia mantido durante a internação em São Paulo. A volta a Brasília coincide com o período em que os 3 poderes, judiciário, funciona em regime de plantão nos tribunais superiores e o legislativo está em recesso, sem atividades na Câmara e no Senado. No governo federal, ficam mantidas as agendas previstas. A do presidente Bolsonaro, ainda condicionada em parte ao que diz a equipe médica. Jair Bolsonaro passou domingo sem compromissos. A agenda oficial está liberada, mas com alguns cuidados. O presidente vai permanecer em observação, seguindo a dieta alimentar definida pelos médicos. Na saída do hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde ficou internado por 4 dias, Bolsonaro tirou a máscara para falar com jornalistas e apoiadores. No estado de São Paulo, o uso é obrigatório. Ele falou sobre o vídeo em que o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, aparece com representantes da empresa World Brands Distribuição, comemorando o acordo para a compra de 30 milhões de doses da Coronavac, por um preço quase 3 vezes acima do que foi contratado pelo Instituto Butantan. Ontem, a fabricante chinesa Sinovac divulgou uma nota de esclarecimento confirmando que o Instituto Butantan é o único autorizado a negociar a Coronavac no Brasil. No Brasil, apenas o Instituto Butantan, nosso parceiro exclusivo, pode adquirir a Coronavac. Temos trabalhado muito com o Instituto Butantan para fornecer vacinas a preços acessíveis para o povo brasileiro. Bolsonaro defendeu o ex-ministro Pazuello. Se eu tivesse a saúde, eu teria apertado a mão daqueles caras todos. O receber, ele não estava sentado à mesa. Geralmente, se tira a fotografia, sentado à mesa negociando. E se fosse propina, não daria entrevista, meu Deus do céu. Eu não faria aquele vídeo, dá para você entender isso aí? Geralmente o cara faz, quando fala em propina, é pelado dentro da piscina. Bolsonaro criticou o aumento do fundo eleitoral para 5 bilhões e 700 milhões de reais, quase o triplo do valor atual. O aumento do fundo foi aprovado pelo Congresso na semana passada, durante a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Bolsonaro não foi claro se vai vetar ou não o aumento do fundo, que recebeu votos, inclusive, da bancada governista. Num projeto enorme, alguém botou lá dentro essa casca de banana, essa jabuticaba. Agora o parlamento descobriu, foi tentado destacar para que a votação fosse nominal para essa questão, e o presidente Marcelo Ramos, do Amazonas, pelo amor de Deus, o estado do Amazonas tem um parlamentar como esse, pelo amor de Deus, o estado do Amazonas, né? Ele atropelou, ignorou, passou por cima e não botou em votação um destaque. Obrigado aos parlamentares que votaram a LDO, todos eles estão sendo acusados injustamente de ter votado esse fundão. E eu sigo, né, a minha consciência, sigo a economia e a gente vai buscar dar um bom final para isso daí. Afinal de contas, eu já antecipo, 6 bilhões para fundo eleitoral, pelo amor de Deus. Numa rede social, o deputado Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara, disse que quem articulou a votação da LDO com o aumento do fundo eleitoral foi o governo Bolsonaro. E escreveu: se depender do Bolsonaro, ele não é responsável por nenhuma das mais de 530 mil pessoas mortas na pandemia, nem por 15 milhões de desempregados, nem por 19 milhões de brasileiros com fome e nem mesmo pela escandalosa tentativa de roubo na compra de vacinas. Ele deveria dizer que vai vetar, mas vai tentar arrumar alguém para responsabilizar também, porque é típico dele e dos filhos correr das suas responsabilidades e obrigações.
Depois do envio do texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o texto aprovado no Congresso, o presidente da República tem 15 dias para decidir pela sanção ou pelo veto. Com a nova lei, que o governo prepara o orçamento da União para o ano que vem, que também precisa ser aprovado no Congresso Nacional.